Amigos e amigas, muitíssimo bom dia, feliz terça-feira para todos e todas. Espero que a semana tenha começado com aquele pé direito entrando na porta, que vocês estejam felizaços. E agora eu vou alegrar a manhã de todos e todas, né? Porque vai começar a aula de história. E hoje a gente continua o nosso processo de revisão. Vamos falar sobre Roma Antiga, tá certo? E aqui é muito importante que vocês tenham em mente o seguinte: quando nós falamos de Roma, falamos de três principais divisões temporais, tá? A gente começa com a monarquia, a gente passa para uma república e só depois a gente chega na ideia do império, tá certo? Que vai aí virar o calendário cristão. Ele começa nos anos antes de Cristo e passa até, obviamente, para os anos depois de Cristo. Mas a gente fala disso com mais calma quando chegar lá, tá? Vamos começar então falando do período monarca, da monarquia romana, que é o primeiro desses três estágios, tá? Mais fácil a gente aprender. O que tem menos informação sobre, de fato, porque é o mais antigo, tá? Muitas vezes não tem nada muito bem documentado, muita coisa se perdeu no tempo e no espaço, mas a gente ainda consegue saber algumas coisas, tá? Esse período da monarquia romana se passa todo ele quando Roma ainda era uma cidadezinha pequenininha lá na Península Itália, que não fazia muita diferença para o mundo ainda não, tá? Mas algumas estruturas que se constroem agora nesse período, elas vão perdurar durante todas as outras fases de desenvolvimento dessa civilização. Então a gente tem que entender bem do que é que se trata. Obviamente, Roma, antiga ou nova, sempre vai estar localizada na Península Itálica, naquela botinha que fica embaixo, na parte sul do continente europeu, na parte norte do Mediterrâneo, em cima do continente africano, como se fosse uma ponte que não acabou, que estava indo da Europa para o continente africano. Pronto, é justamente ali que fica localizado o objeto do nosso estudo agora, tá? E aí, por volta do ano 2000 a.C., olha o tempo que faz, a Península Itálica estava ocupada por três principais povos, tá? Os italiotas, também conhecidos como latinos, importante essa informação, tá? Os etruscos e os gregos, certo? Eram os três principais povos que estavam ali ocupando aquela região. Roma, então, vai se formar como uma pequena cidade, uma pequena vila. Na verdade, ela nasce como uma vila, não é uma cidade. É uma vilazinha que os italiotas, os latinos, vão fundar. Depois de um certo tempo, os etruscos vão começar a querer se expandir, vão tomar esse domínio dos italiotas, dos latinos, e a vilazinha chamada Roma vai se expandir, se tornar uma cidade, tá? Então vai se consolidar como uma cidade sob o domínio etrusco, tá? E a partir disso é que a gente vai iniciar a falar sobre Roma, porque ela está localizada aqui no estado. É diferente falar Roma e falar Itália, tá, gente? Itália, o país Itália que a gente conhece hoje, vai demorar, muito tempo para surgir, muito tempo para surgir. Então agora eu não estou falando de Itália, eu estou falando de Roma, tá? Roma não é Itália, fica na Península Itálica, ok. Mas é Itália? Não, é Roma, tá? Então ela vai começar a se expandir a partir disso. Surgem alguns contos míticos, né? Existe a mitologia grega, existe a mitologia romana. Então tem algumas ideias de como Roma surgiu a partir dessas explicativas, que a gente não vai perder tanto tempo agora, porque não é tão importante, mas é bom vocês saberem, porque pode ser muito cobrado em vestibulares como um texto no início de alguma questão, para impulsionar vocês, para estimular a resposta, tá? Então tem duas principais lendas sobre a origem de Roma. A primeira é sobre os irmãos Rômulo e Remo, que foram resgatados num lago à deriva por uma loba chamada Lupa, e ela deu de mamar para Rômulo e Remo. Vejam só, eles tomaram leite de uma loba, até que cresceram fortes o suficientes para tomar o trono de Roma, que havia sido de seu avô destronado há muitos e muitos anos, e a partir disso iniciar a civilização. Até hoje tem lá, na Itália, tá, em Roma, a estátua da loba Lupa, com os dois bebezinhos lá mamando e se alimentando de seu leite. E o outro conto, que também está envolvido, né, um com o outro, é a famosa Eneida, escrita por Virgílio, tá? Eneida conta a história de Enéas, um forte general de Troia, que lá da época da Ilíada, da Odisseia, né, que esse general, em todos os contos diferentes, ele nunca se machucava, ele sempre saía vivo. Então criou-se Virgílio, que escreveu a história do que Enéas fez quando acabou a guerra de Troia. Então o cara saiu migrando, recebeu notícias de deuses, profecias, escutou até ele chegar onde hoje é Roma. E aí, a partir disso, ele ia fundar essa cidade, tá? Então, tem esses dois contos diferentes que podem vir pra gente como uma questão interpretativa, como uma coisa ajudando a gente a responder alguma questão. Então, é bom a gente saber que eles existem. Os detalhes é para quem gosta, para quem curte se aprofundar, mas a gente só precisa se ligar no momento nessa superficialidade para entender direitinho o que está acontecendo, tá? Mas aí continua, porque a primeira fase, então, de Roma é a famosa monarquia, tá certo? Que vai durar de 753 a 509 a.C. É a
A temporalidade de vida mais curta de Roma é a monarquia, tá? A gente vai ver que os outros duram bem mais do que isso. Mas aí dura entre essa temporalidade aqui, de 753 a 509 a.C. Sempre é bom lembrar, né? Sempre é bom reforçar que como a gente está falando de antes de Cristo, a gente vem regredindo, né? Então os números são do maior para o menor. Sempre é bom a gente dar essas reforçadas básicas, mas que às vezes pega a gente numa dúvida. E nesse estilo de monarquia que Roma estava pautada, surgem algumas estruturas que vão perdurar por séculos e séculos. Vejam só, nessa época, obviamente, a monarquia tinha a presença de um rei, né? E esse rei condensava na sua mão os poderes militares, o poder religioso, o poder administrativo, tá? Então, e além disso era um cargo vitalício e hereditário, uma coisa que vai ser importante para a gente depois. Esse rei era rei até morrer e o filho dele seria rei, importante. Tinha também uma instituição que vai perdurar para todo sempre sem fim, amém, chamada de Senado, que vem do latim de uma palavra senex, tá? Que significa ancião ou idoso. Então as pessoas para participarem do Senado tinham que ser idosas, elas tinham que ter uma experiência adquirida no decorrer da vida, e elas estavam responsáveis por fiscalizar o rei, sempre bom, né? E elaborar projetos de lei para mudar, adequar, administrar a vida em conjunto dentro desse território romano, tá? E fora isso, existia a Assembleia Curial. Eu tive que dar uma bela de uma encurtada na palavra, abreviatura, eu botei só o A, mas é a Assembleia Curial, formada por cúrias, que eram associações de 10 famílias mais ou menos, tá? E essa galera se juntava nessa Assembleia Curial e tinha que aprovar ou desaprovar as leis que vinham do Senado, tá certo? Então, essas estruturas vão perdurar por muito tempo. A gente falou de Grécia antes e a gente viu que também tinha um sistema parecido, né? Uma assembleia aprovava leis e outra tinha que decidir se elas iriam valer ou não. Então, é mais ou menos esse jogo que também acontece aqui na monarquia romana, tá? E fora isso, existia toda aquela pirâmide social que se você não gosta é porque você não é professor de história, né? Mas se você é professor de história, você adora uma bela de uma pirâmide social. E como é que a gente caracteriza, então, a sociedade romana durante a monarquia? Também são estruturas que vão se manter por muito tempo, tá? Elas vão ter algumas alterações em quantidade, em funções mas elas vão se manter assim por muito tempo, tá bom? Quem está no topo dessa cadeia são os patrícios. Não era para ser o rei, professor, não. O rei nem coloca aqui. Esses patrícios, eles vão dominar o Senado, por exemplo, tá? A gente não coloca senadores, a gente bota patrícios, que é a ordem social. A função que eles exercem dentro da sociedade era no Senado. O rei é o rei, ele não está nem aqui nessa pirâmide, tá certo? Apesar de muitas vezes ele ser fruto de uma família patrícia. Por quê? São os patrícios que têm terras, eles são os caras que dominam os grandes latifúndios, tá? Eles têm direitos políticos, então eles podem participar do Senado, da Assembleia Curial. Eles são os funcionários oficiais, então eles que são auxiliares do rei, auxiliares do Senado, da Assembleia, são os caras que estão ali sendo médico, sendo um oficial, né, tal. Então esses caras são os importantes, são eles que são considerados cidadãos dentro dessa lógica da monarquia. Os outros não são cidadãos. E quem são os outros? Os clientes, que são livres, não são escravizados, tá? Eles mandam neles próprios, eles fazem o que quiserem, mas eles estão diretamente associados aos patrícios. Então eles dependem da boa vontade desses patrícios para poder ter uma sobrevida bacana, tá? Então estão ali sempre submissos, estão ali servindo em posição de serviçais, tá? Nunca estão ocupando os melhores postos, não podem ser funcionários, não têm direitos políticos, não têm terras e não são considerados cidadãos. Tá certo? Logo abaixo nós temos os plebeus, que são a maioria da população. A gente vai ver que no decorrer da história romana, os escravizados vão ser maioria. Mas aqui na monarquia, os plebeus ainda os são, tá? E eles exercem as funções de subsistência, de sobrevivência, daquilo que tem que ter para as pessoas viverem, né? Um comérciozinho aqui, um artesanato ali, mas principalmente uma agricultura, porque é o que vai abastecer as pessoas e dar-lhes comida para encher as barrigas, não é mesmo? E aí os escravizados, por fim, são a mão de obra, é o que vai propiciar que Roma se desenvolva muito no futuro, tá? Se desenvolva muito urbanamente, que dê muita vida na cidade, mas que a economia dependa diametralmente
totalmente do que é feito no campo. Então são esses escravizados que vão ocupar esse espaço, assim como na Grécia Antiga que a gente conversou no nosso último vídeo. Mas aqui é o que acontece em Roma. Nesse período é que eles não são a maioria da população ainda, tá? E aí eles são escravizados ou por dívidas que tem junto aos patrícios, tá? Ou por aprisionamento, caso haja alguma guerra, aí perderam o cara, vão pegar uma galera aí desse grupo que foi dominado, vamos trazer para trabalhar como escravizado pra gente. Tem essas duas possibilidades, tá certo? Mas o que acontece? Depois, por volta, que já chegando no ano 500 a.C., esses patrícios, tá? Que eram a maioria no Senado, ou seja, controlavam muito o poder político, eles começam a ficar desgostosos, não estou curtindo muito essa ideia do rei ter um cargo vitalício, do cara ficar ali para sempre, o filho dele vai ser rei, concentra muito poder na mão dele, e eu sou importante, também queria mais poder, né? Porque eu já não tenho, coitadinho de mim, mas eu queria mais poder do que isso aí. Então vai começar alguns movimentos de revoltas dos patrícios que vão culminar com um acontecimento muito importante chamado o suicídio de Lucrécia. E aqui não vou narrar-lhes o que aconteceu nesse episódio, tá? Basta dizer que eram pessoas ligadas à família real, tá? E que o acontecimento, a desavença que vai envolver maridos, mulheres, soldados, esposas, vai culminar com o suicídio de uma mulher chamada Lucrécia. E esse suicídio é o que culmina com o fim da monarquia romana e o início da república. Porque você não vai contar para o pessoal essa história que parece ser muito massa. É muito massa de verdade, cheia de intriga, parece novela, cheia de fofoca. Mas eu não vou contar aqui agora porque eu quero que você, pequeno gafanhoto, você, pequena gafanhota, vão lá no Google e procurem por essa história por conta própria, leiam, se apropriem, entendam e gostem mais ainda da história, né? De repente vocês vendo por outro viés, gostam mais do que eu contando aqui. Então vão lá, procurem Suicídio de Lucrécia, tem quadro, tem pintura sobre isso. É um episódio bem bacana, bem massa e vale a pena conhecer. Porque após ele, a gente sai do período monarca de Roma e entra no período republicano. E a gente vai falar sobre isso em 3 segundos, tá bom? Só me aguarda um pouquinho. E depois do suicídio de Lucrécia, então a gente sai dessa zona monarca de Roma antiga e começa a dar os primeiros passos no que a gente conhece como república. E aí essa fase não é a mais famosa, porque a gente sempre lembra do Império Romano, né? Sempre a gente faz referência ao Império Romano de uma forma geral. Mas é na República, que é esse período intermediário, que a gente vai ter todo o surgimento dessa estrutura do Império e de vários costumes que vão, na verdade, marcar o Império mais do que ele próprio. A gente vai entender isso direitinho, tá? Mas é do mesmo jeito que quando a gente estava falando da Grécia Antiga, é no período arcaico que a gente vê florescer a polis, que a gente vê a Atena e Esparta chegar no que elas vão ser no período clássico, né? E não é lá que elas surgem, mas é antes e depois elas viram o que a gente conhece. É mais ou menos essa ideia aqui no Império Romano, tá? Porque quando a gente começa a falar de república, toda aquela estrutura que a gente viu na monarquia, quase toda ela na verdade, né? Ela vai ser alterada. Por exemplo, nós não vamos ter mais um rei. Agora vamos ter a figura de um cônsul, que na verdade são 2 cônsules, então são cônsules, porque eles são eleitos pelas assembleias e pelo Senado, né, anualmente para poder governar Roma e sempre estão ali sendo alterados para manter uma certa estabilidade política para tentar conter revoltas e manter o poder na mão dos patrícios. Mas junto com a república vão surgir diversas outras necessidades e funções, porque o rei concentrava o poder militar, judiciário, tudo na mão dele. Agora não existe mais um rei, a gente tem que suprir esse espaço. Então vão surgir as famosas, anotem aí porque não está no quadro, magistraturas. Eram os cargos oficiais do Estado que só eram preenchidos por patrícios, tá? Obviamente. Então eram os pretores, eram os questores, os censores que faziam contabilidade de pessoas, do que era produzido e tudo mais, os edes que se preocupavam com a defesa da cidade, com a elaboração de leis, com o exército, com a parte militar. Então, cada uma dessas magistraturas que surgem depois, junto com a República Romana, vai ter que obedecer a uma função que agora está vaga. Então a sociedade vai ficando mais complexa, a gente vai tendo o surgimento de novos protagonistas sociais, isso é muito importante, novas funções que surgem, que vão tirar a atenção dos patrícios, vão tirar a atenção do Senado e vão fazer com que as pessoas comecem a abrir caminho e serem vistas. Isso vai causar aos poucos o declínio da república, vocês vão ver. E a própria palavra república vem do latim res
pública, que significa coisa pública, o que deve ser feito para todos, governado por e para todos, o que é uma enorme contradição dentro do sistema romano, porque essas funções das magistraturas e as próprias funções de cônsul eram praticadas somente pelos patrícios. O que faz a gente ver que, na verdade, era uma república extremamente excludente, tá? E essa contradição não é vista só por nós que estudamos isso hoje, mas as pessoas que habitavam a Roma Antiga também percebiam essas questões. Então, nós vamos ter, nesse período, um embate muito grande, é o que marca a república, tá? A gente vai ver que, na verdade, na república, o que marca é uma contradição interna, é uma briga, um bater de cabeça muito forte o tempo todo entre patrícios que querem conservar suas posições de poder e seus privilégios e plebeus que querem acesso a esses meios, que querem poder fazer parte da política e serem contemplados por essas leis e por essa nova república. Então, dentro do plano interno, é se bater cabeça o tempo todo, se degladiando para ver quem tem mais direito. Já no plano externo, do lado de fora das fronteiras de Roma, que agora é uma república, né? A gente vai começar a ter uma expansão. Então aquela cidade que existia, aquela cidade etrusca que existia no período monárquico, que a gente falou no nosso último quadro, ela vai aos poucos expandir o seu território, até chegar próximo do território que teria o Império Romano, tá certo? Ela vai começar aos poucos a expandir o seu território. Mas no plano interno vai ter esse embate fortíssimo entre patrícios e plebeus, e vai culminar na criação do comício da plebe, que é um órgão oficial do Estado composto por plebeus. E esse órgão elegia um tribuno da plebe. Nada mais era do que o representante máximo da plebe, tá? Para ver se acalmava uns pouquinho. E esse tribuno, ele tinha um poder. Ele podia ver e botar para votação se ele queria ou não que fosse aprovada alguma lei que os magistrados patrícios colocassem em prática. Então, já é um poder, já é uma vantagem, já é uma conquista que a plebe tem depois de grandes embates. Quando eu falo embate, dos caras irem brigar mesmo, de estar ali se matando no meio da rua. Então, eles vão conseguindo aos poucos conquistar esses direitos. Tá? Em 450 a.C., vem uma coisa fundamental aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é a lei das 12 tábuas, tá? Antes da lei das 12 tábuas, o direito romano era um direito consuetudinário. E o que é isto, professor? Uma coisa que é passada de pai para filho através da tradição oral. Então eu sei quais são os meus direitos, eu sei como é que funciona o direito do nosso Estado, eu vou passar isso para o meu filho vai passar para o neto, que vai passar para o bisneto, que vai passar para o tataraneto, e a gente fica só nisso. Então as pessoas que não tinham essa tradição oral, que não tinham acesso a essas leis, muitas vezes desconheciam seus direitos, sobretudo a população pobre, a população plebeia. Então o que foi a lei das 12 tábuas de 450 a.C.? Foi a transcrição dessas leis como um documento. Agora ela está escrita, agora ela está em palavras. Então todo mundo agora vai ter acesso a isso. Isso gera quase uma equidade jurídica entre patrícios e plebeus. Porque ainda a gente sabe que há manipulação, há brecha nas leis, né? Nem todo plebeu sabe ler, nem todo plebeu vai ter alguém que vai estar interessado em contar as leis para ele. Mas é uma conquista muito grande. Porque agora você abre a possibilidade dessa galera também poder fazer parte judicialmente da sociedade. 5 anos depois, em 445 a.C., vai ser aprovada a famosa Lei Canuleia. E o que é que ela permitia? O casamento entre patrícios e plebeus, que não era permitido por lei. Patrício só casa com patrício, plebeu só casa com plebeu e fim de papo. Agora vai ser permitido. Mas, contudo, porém, todavia, isso não acontece, tá, gente? É muito raro um patrício casar com um plebeu. Tem que ser um plebeu muito rico, e mesmo assim, às vezes eles nem que não têm interesse. Então, basicamente, não acontecia. Foi uma lei assim que foi colocada para dar uma ideia de equidade, né, de igualdade e tudo mais, mas na prática ela foi quase assim inutilizada, certo? Em 367 a.C., aí sim vem uma conquista gigantesca dos plebeus, tá? Finalmente, uma coisa realmente significativa, eles têm acesso às magistraturas, finalmente. Então, em 367 a.C., eles vão agora poder se candidatar a pretores, a questores, a censores, a edes, tá? Então é uma revolução muito grande, eles agora têm acesso finalmente ao fazer republicano. E melhor ainda, um ano depois, o primeiro plebeu vira cônsul na história, tá? Então ele finalmente a gente vai ter um cônsul que é plebeu, não é oriundo da classe patrícia, tá? E aí, obviamente, quando ele é eleito, né, um cônsul plebeu, finalmente, lógico que vão ser aprovadas medidas que favoreçam a classe que ele veio. Não, eu vou ser
Cheguei aqui, sou cônsul agora, depois de ralar, de suar, feito um louco, apanhando, e agora eu vou aprovar um monte de lei para beneficiar os patrícios? Claro que não! Então, em 366, no mesmo ano, é aprovada o fim da escravidão por dívidas. Como assim? Por dívidas quer dizer que os romanos não podem ser escravizados por patrícios por dívidas. Tá? Então, se antes esses plebeus deviam a um patrício porque não conseguiram plantar direito na sua terra, tiveram que pagar uma taxa, depois não conseguiram honrar porque tinha muitos juros e virava escravizado, não existe mais agora. Você pode ser preso, pode ser penalizado, agora ser escravizado, não mais. E no ano de 326, essa escravidão entre romanos é completamente excluída. Tá? Do mesmo jeito que Solon fez lá em Atena, que fez toda aquela mudança de acabar com a escravidão entre gregos, né, entre eles mesmos, aqui acontece a mesma coisa em 326 a.C., quando a abolição de romanos para com romanos, tá certo? Uma conquista através de cônsules eleitos pela plebe, tá? Mas não paramos por aí. Se no plano interno a gente tem todas essas contradições e lutas entre essas diferentes classes sociais, no plano externo a gente passava por uma expansão muito grande. E aí o interesse de Roma era dominar a Península Itálica como um todo, tá? Quando domina a Península Itálica, aí eles vão agora olhar para o Mediterrâneo. Eu falei para vocês, eu acho, na nossa última aula sobre Grécia, que quando falamos de história antiga clássica, a gente fala de mar Mediterrâneo. Então a gente tem que olhar as civilizações que estão ali próximas, tá? Então é justamente essa ideia de Roma. Depois que consolidou o domínio na Península Itálica, vamos se expandir. Vamos procurar mais comércio, vamos procurar mais terra, vamos procurar mais influência. Então eles vão começar a conquistar as áreas em volta do Mediterrâneo, até que eles batem de frente com Cartago. Uma cidade poderosíssima, que comercializava com força, que já tinha sua área de influência definida, e aí Roma vai bater de frente com Cartago. É o sinal de que Roma não está para brincadeira mais, e aquela cidadezinha etrusca realmente está caminhando para se tornar um império. Tem início então as guerras púnicas, que se dá entre Roma e Cartago, pelo controle do Mediterrâneo. Essa guerra vai durar de 264 a 146 a.C., quase 100 anos de duração dessa guerra. E no final, Roma sai vencedora finalmente. E quando Roma sai vencedora, ela domina o Mediterrâneo de uma forma que passa a chamá-lo de Mare Nostrum, nosso mar, tá certo? É uma expressão latina, Mare Nostrum. É assim que Roma passa a se referir a esse espaço, né? E aí ele passa a ter acesso a vários outros territórios, né? O Oriente Próximo, a zona ali no norte do continente africano. Aí eles vão poder ter contato com várias culturas, vão dominar vários povos gregos nesse período também, tá? A civilização grega já estava passando pelo seu período helenístico ali no finalzinho. Roma vai dominar grande parte desses territórios, mas essa expansão romana é marcada por uma forte tolerância cultural. Roma era uma espécie de esponja. Ela absorvia muita coisa dos povos que ela conquistava. E ela deixava que esses povos conquistados também mantivessem suas próprias culturas. Não estava impondo nada. Só vai me pagar taxa aí. Vai ter que me se virar no comércio, me paga um tributo aí de cabeça de guerreiro, ou de dinheiro mesmo, de moeda e tudo mais. Tá certo? Mas cultura pode manter. Por isso que Roma absorve a mitologia grega. Só que eles vão mudar o nome dos deuses, né? Zeus passa a ser Júpiter, Poseidon passa a ser Netuno, Hades passa a ser Plutão, Hermes, Mercúrio, e aí vão tendo essas mudanças de nomenclatura, mas no frigir dos ovos é basicamente a mesma crença, tá? Alguns mitos vão mudar, algumas formas de enxergar alguns deuses, mas eles absorvem muita coisa e também toleram que os outros povos mantenham as suas próprias culturas, tá certo? Isso é muito importante quando a gente fala de Roma. Mas aí essa expansão vai também gerar uma grande desigualdade, né? Que já existia, na verdade. Já existia desigualdade, ela vai ampliar essa desigualdade. Por quê? Essas terras novas conquistadas vão ser latifúndios. A gente vai ter mais latifúndios, tá? Então, a maior concentração de terra. Então, logicamente, obviamente, por consequência sempre, vai haver uma maior pobreza. Porque se tem alguém concentrando muito, é porque tem alguém que não tem nada. Então, se uma casta da população romana está enriquecendo e está tendo mais terras, outra pequena caixa está empobrecendo e tendo cada vez menos terras para trabalhar. E ao mesmo tempo vai crescer muito, e aí sim a gente vai ter uma maioria, o número de escravizados, tá?
Esses escravizados vão ser a mão de obra utilizada nesses latifúndios. A partir deles que vai se gerar riqueza para sustentar a cidade, a capital de Roma, que vai se tornar daqui a pouco um império, tá certo? Mas os escravizados vão aumentar e vão se tornar a força principal. O modo de produção escravista em Roma é a pedra basilar para qualquer coisa. É uma das maiores civilizações escravistas da história. Como eu falei para vocês na última aula sobre Grécia, a gente fala de escravidão, a gente lembra de Brasil, mas Grécia e Roma foi uma coisa absurda de número de escravizados, e tudo começa aqui com essa expansão depois das guerras púnicas, quando eles chamam, né, o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Mas aí, voltando para o plano interno rapidão, a gente tem dois caras muito famosos, dois irmãos muito famosos, ambos tribunos da plebe, tá? Então, os caras mais importantes dentro do comício da plebe. O primeiro, Tibério Graco, que era tribuno da plebe no ano 133 antes de Cristo. Então, qual era a ideia de Tibério? Estamos expandindo, estamos com muita terra, mas estamos muito desigual. Então, Tibério Graco propõe uma reforma agrária. Vejam só, vamos pegar comunista. Tibério Graco, o primeiro comunista da história. Vamos pegar essas terras, esses latifúndios, e vamos dividir para todo mundo. Vamos repartir para geral aqui, para todo mundo deixar de ser pobre, ter acesso à terra, ter acesso ao que comer, ter acesso ao que plantar. E aí, logicamente, ele vai contra os interesses dos patrícios, contra os interesses dos poderosos latifundiários da aristocracia rural. Então, Tibério Graco é assassinado, e todos os plebeus que estavam concordando com essa ideia dele também foram assassinados. E depois de 10 anos, o seu irmão, Caio Graco, vem com a ideia parecida no ano de 123 a.C. Ele não veio, a reforma agrária, mas ele veio, eu quero uma lei frumentária. Anota aí, não tem nem mais espaço aqui no quadro, tá? Mas lei frumentária. A lei proposta por Caio Graco, irmão de Tibério. E o que é que ele queria com essa lei? Ele queria que o Estado fosse obrigado a vender pão, trigo, à população pobre com um preço abaixo do preço do mercado, para ninguém morrer de fome. Está muito caro, a gente não tem grana, porque a gente não tem terra, e eu quero que vocês sejam obrigados a nos pagar uma quantidade de pão para a gente não morrer de fome. Meu amigo, ele já escutou que iam matar ele de novo, já viu que não ia dar certo, ele termina se suicidando antes que as forças do Senado cheguem nele e façam pior. Então o cara se mata antes de dar chance das pessoas matarem. A partir desse momento, a gente vai entrar numa crise muito grande dentro da República Romana, tá? Vai haver uma rebelião de escravizados, porque esse número não para de crescer, de escravizados. Então um cara chamado Espartaco, não sei se já ouviram esse nome, ele vai juntar uma legião de 70 mil escravizados, 70 mil homens, e vai fazer diversas empreitadas contra os patrícios. Vai demorar 2 anos para que eles sejam presos, mortos e crucificados. A crucificação era normal em Roma. Ela só vai ficar famosa depois, quando Jesus for crucificado, né? Mas era uma prática comum. Então, esses homens de Espartaco vão todos ser escravizados, vão todos ser crucificados, mas vai demorar 2 anos para que eles sejam realmente tomados. Mas aí, a República Romana vai começar a entrar em crise. Outros protagonistas sociais surgindo, questionando o poder dos patrícios, a desigualdade aumentando, a escravidão aumentando, e vai estar tão conturbado isso que os patrícios vão fazer um acordo para formar um tipo de regime chamado triunvirato. A gente pega esses capitães militares, um patrício também, um comerciante, a gente bota para esses 3 caras governarem em conjunto para acalmar essa instabilidade, esses grupos diferentes. Então a gente vai passar por 2 triunviratos, tá? O primeiro deles composto por um cara, né, principalmente um deles, chamado Júlio César, que vai ser cônsul, ditador, vai ser um cara super importante, a gente vai falar dele agora em seguida no próximo quadro. E o segundo é formado por um sobrinho neto, porque era muito comum casamento entre família, né? Um sobrinho neto de Júlio César chamado Otávio. Otávio vai se tornar o primeiro imperador do Império Romano, adotando o nome de Augusto. Otávio Augusto, ele não tinha, mas Augusto significa ser divino, ser abençoado. Então são 2 triunviratos, tá? Um com a presença de Júlio César e o outro com a presença de Otávio, que viria a ser Augusto. E esses 2 triunviratos vão culminar no Império Romano. Vou só pausar mais uma vez para apagar esse quadro e colocar o próximo, que aí a gente encerra de vez esse assunto, tá bom? Volto em instantes. E para falar então da última parte da vida dessa Roma antiga, a gente entra de fato no período do Império Romano, tá? Mas antes dele se consolidar de fato como império, a gente passa por um período de transição, que a gente já comentou,
conhecido como triunviratos, tá? E o primeiro triunvirato, lembrando sempre que esses triunviratos são um acordo entre as elites, entre os patrícios, a galera que está no poder está percebendo a inquietação, percebendo que, opa, talvez vá dar problema aqui, vamos fazer alguma coisa. Então eles juntam a galera e formam esse novo modelo de governo. O primeiro triunvirato é marcado pela presença de 3 nomes: Crasso, Pompeu e Júlio César. Eles vão começar a disputar entre si por influência, tá? Júlio César era muito famoso porque era um comandante que tinha conquistado vários e vários territórios, então a galera amava ele. E ele foi e desafiou Pompeu então para um duelo, terminou ganhando. Existia uma lei que não permitia-se entrar armado em Roma. Aí Júlio César protagoniza a marcha sobre Roma. Dizem que chegou assim próximo do rio que cortava a cidade e jogou, montado em seu cavalo, pegou uma moeda e jogou: Alea jacta est, a sorte está lançada. Jogou uma moeda no rio e atravessou o rio a galope com seu cavalo e entrou em Roma montado lá. E a galera disse: agora não tem jeito não, o cabo arriscou, fez isso mesmo, a galera tá aplaudindo, batendo palma, é ele que manda agora. Então ele vai ser uma espécie de primeiro imperador, Júlio César, tá? Ele vai ser ditador permanente, cônsul permanente, vai acumular um monte de cargo. Mas aí ele vai fazer um monte de medida social, vai fazer uma reforma agrária, vai construir estrada, vai construir moradias para as pessoas, distribuir crédito, ele vai ajudar geral assim para ficar bem popular. Só que começa a correr um boato que ele vai se autoproclamar imperador vitalício. Aí o Senado vai, rapaz, o que a gente faz? Vamos começar, vamos dar um jeito. Ele estava saindo um dia para uma empreitada militar, chamaram: ei, vamos aqui no Senado rapidão. O cara chegou lá: o que é que vocês querem? Quando chegou, tomou uma facada no peito, tome outro. Os senadores tudinho mataram o cara dentro do Senado. Uma das mortes mais emblemáticas da história da humanidade. Júlio César morto lá dentro pelos senadores, com medo de que ele se alçasse ao poder vitaliciamente. E aí então assume o segundo triunvirato, essa morte dele no ano 44 a.C., tá? De Júlio César. E aí surge então o segundo triunvirato, com Marco Antônio, Lépido e Otávio, tá? E Otávio, como a gente já comentou, era sobrinho neto de Júlio César e queria se vingar pelo que aconteceu com meu parente. Como é que vocês matam um cara na facada, o cara gente boa em geral, eu então vou assumir o comando de tudo. E aí ele puxa uma briga com Marco Antônio, vence, e aí quando ele não quer saber de conversa, bate logo o pé: Senado, fica na tua, eu sou o novo imperador do Império Romano. E aí ele queria herdar a vontade de Júlio César, ele adota o título de César e também adota o título de Augusto, que todos os imperadores terão, o que passa para a gente a noção e o conhecimento de que eles eram vistos como alguém divinos, tá? Augusto é aquele que foi escolhido por Deus, é o divino, o soberano que pode tudo. Então havia um culto à imagem do imperador, não era um simples governante. A gente volta lá para a ideia do Egito, tá? E para também os estados modernos, que vai haver justificativo do absolutismo como alguém escolhido por Deus, tudo nasce aqui também com essa ideia de Otávio, tá? O primeiro imperador do Império Romano, que vai se dizer escolhido por Deus, adotando esse nome de Augusto. Mas aí a gente entra então na fase do Império, que a gente vai ter uma diversidade gigantesca de imperadores, não tem como a gente conhecer todos, mas a gente tem que saber que houve um alto e um baixo Império Romano. O Alto Império Romano é quando ele está no auge, né? Está tudo dando certo. No século II, né? Ano 100 e cacetada, a gente tem 4 milhões de quilômetros quadrados de extensão. É a extensão máxima do Império Romano. A gente tem de 70 a 100 milhões de habitantes, tá certo? E aí as expansões param. Chega no ponto que diz: não, tá bom. A gente consolidou 4 milhões de quilômetros quadrados. Construiu estrada, foi um bocado de coisa, unificou moeda, a moeda é tudo uma só agora no Império Romano todo, que massa isso, bacana, mas tá bom, vamos parar porque vai ficar difícil de administrar, vamos ficar por aqui. Então, o Alto Império Romano ele é caracterizado por um período de estabilidade, de paz, assim, de tá tudo dando certo para algumas pessoas, tá tudo dando certo, ao ponto da gente chamar isso de Pax Romana. Nós não nos expandimos, ninguém entra e está tudo em ordem, vamos ficar aqui do jeito que está. Qual o problema? Miséria com força, né, Major? Porque a concentração de renda, querendo ou não, ainda era muito grande. A população era muito grande, mas houve um declínio na escravidão muito grande. Porque se a gente não está conquistando novas terras, são 2 séculos de passo. Se a gente não está conquistando novas terras, a gente não está ganhando nova mão de obra. Então isso vai causar uma defasagem na produção
muito grande e vai contribuir com o declínio da produção aos poucos. Vai surgir a partir de então, já que a gente está deixando de lado essa escravidão, um regime conhecido como colonato, que vai ser super famoso durante a Idade Média, tema das nossas próximas aulas, tá? Que o servo está preso à terra e tem que servir o dono dela em troca de moradia, em troca de subsistência, tá? Esse sistema de colonato vai se adaptar depois com a cultura germânica, criando uma ideia de suzerania e vassalagem, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas com mais calma. Mas surge aqui, no final da expansão do Império Romano, essa ideia de colonato de um servo preso à terra, tá? Também é nesse momento que surge a política de pão e circo. Tem muito pobre? Tem. Tem muita gente morrendo de fome? Tem. Dá um pão, joga no coliseu, bota uns gladiadores para se matar lá dentro, para sangue jorrar para todo lado, e a galera fica batendo palma lá de boa, bem tranquilo. Bota lá que vai dar certo. Então, essa é a famosa política do pão e circo. Divertimento e alimento, né? Assim, só para sobreviver, um pão, assim, um pão é modo de dizer, né? Mas só uma comida para que você possa sobreviver, resistir a esse dia, e você vai aí se divertindo, vendo os caras se bater e tudo mais, tá certo? E aí, nesse período também, é o que o Império vai começar a entrar numa crise muito grande, porque tinha gastos que precisavam ser mantidos, né, com gladiadores, com a produção, que estava com a baixa mão de obra de escravizados, então necessitava de ter mais pessoas para trabalhar. Vão começar a haver por todo o território invasões germânicas ou invasões bárbaras, como são muito conhecidas, godos, visigodos, ostrogodos, uma diversidade de povos, fugindo dos hunos, tá? A maioria deles, todos vindos fugindo do povo huno, que era um povo muito bárbaro, que até esses povos que eram tidos como bárbaros fugiam. E por que bárbaros, né, gente? Porque não tinham uma cultura romana, porque não falavam latim, viviam fora do território. Então todos esses povos saxões, todos eles eram tidos como povos bárbaros, por não falar cultura, por não falar a língua romana e por não ter a cultura romana. Então, juntando os gastos, essas invasões em todos os territórios, há disputas internas que estavam acontecendo por controle, o exército organizado, um general querendo tomar a tropa do outro. E, para coroar, para fechar a cereja no bolo, o cristianismo estava em alta nessa época. E o que é que significa isso? Bom, o cristianismo ele é anti-escravista, ele não queria que as pessoas fossem escravizadas, então, uma lapada nas pernas de Roma. O cristianismo é antimilitarista, ele não queria mais conquistas, disputas militares, um investimento no exército, investimento na zona bélica, então, outra lapada nas pernas do Império Romano. E ele também era contra o culto ao imperador. Então, esse negócio de Augusto, não sei o que, vai começar a perder a galera. Os cristãos vão ser perseguidos primeiramente, mas depois vão ser colocados como religião oficial. A gente vai ver isso mais pra frente, tá certo? Mas essa junção de fatores vai levando Roma ao seu fim. Então, chega uma época que o Império Romano se divide para ver se ele consegue segurar todos os problemas. Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. Ocidental, que fica mais próximo do Oceano Atlântico, está para o lado da América, e Oriental para o lado da Ásia. Ele se divide entre esses dois grandes núcleos distintos, tá? Em 330 d.C., a capital romana do Império Romano muda, deixa de ser Roma e passa a ser Constantinopla. Lógico que com as divisões vão haver duas capitais, né? Um ocidental e um oriental. Mas a gente passa a ver a capital Constantinopla do lado oriental a servir de marco também a partir do ano 330, dá para tentar conter essas invasões, e o lado oriental vai sobreviver por bem mais tempo até o final da Idade Média, porque no início, o que marca o início da Idade Média, o fim da Idade Antiga, é a queda do Império Romano Ocidental no ano 476 d.C., quando o último imperador, Rômulo Augusto, ele cai frente às invasões bárbaras que tomam parte daquele território. E a partir daí a gente passa a falar de Idade Média. E a Idade Média vai durar até o momento em que Constantinopla também vai ser derrubada, e a gente então vai iniciar a Idade Moderna, tá certo? Então, a Idade Média é o tempo de vida de Constantinopla, que era chamada de Bizâncio antes, mas aí Constantino, imperador do Império Romano, vai para lá, modifica a cidade toda, moderniza tudo, e aí quer chamar de Nova Roma, não, Nova Roma não, você é o cara, a gente vai chamar de Constantinopla. Então, fica sendo chamado dessa forma, certo? Mas aí então, o que é que Roma deixa pra gente de herança? Uma arquitetura muito bem arrojada, de origem etrusca. São os primeiros a trabalhar com cimento, com tijolo, com arcos, abóbodas, tá? Construções nesse sentido, assim, desse formato. Então, a arquitetura que até hoje é muito utilizada, tá? O direito, que inicialmente era consuetudinário, mas depois passa a ser escrito com a Lei das 12 Tábuas, que passa a ser um parâmetro para todas as pessoas daí para frente, né? Então, também uma herança romana. A língua,
que é o latim do Império Romano, que fundido com as línguas germânicas vão dar origem ao português, ao inglês, ao alemão, a diversas outras línguas que a gente conhece hoje. Então, mais uma herança de Roma. E o cristianismo, né, que hoje é a maior religião do mundo, que no começo ela é perseguida pelos imperadores romanos, mas depois é adotada como religião oficial. Primeiro passando pelo Edito de Milão, que é aprovado por Constantino, que aqui só concede direito dessa religião, de uma liberdade religiosa, os cristãos não vão ser mais perseguidos, tá? Mas aí no final é aprovado também o Edito de Tessalônica, que aí torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, tá certo, gente? Isso é um super resumo do resumo, tá? Pra gente lembrar do que a gente precisa, do que a gente já viu antes e poder resolver algumas questões. O aprofundamento, as outras dúvidas, a gente vai tirar de fato quando estiver resolvendo questões em conjunto sobre Grécia e sobre Roma no nosso próximo plantão, que é agora na quinta-feira. Então não deixem de comparecer, porque a gente vai trabalhar tudo isso de novo com mais calma, responder as questões, tirar as dúvidas, ver o que cai, o que não cai em Enem, e aí com bem muita calma a gente vai fazer várias boas provas daqui para frente, tá certo? Então agradeço demais para vocês pela presença, peço perdão pelo vídeo longo, mas daqui para frente vai ter que ser assim. Então um grande beijo para vocês e a gente se encontra agora quinta-feira. Não deixem de comparecer, valeu? Até mais.